Em Zacarias, capítulo 14, do livro do profeta Zacarias. Glória a Deus. Eu citei este texto aqui num estudo que nós fizemos por esses dias, falando a respeito do período da grande tribulação e falando também a respeito do milênio, né? Porque nós entendemos, irmãos, que o período de 7 anos da grande tribulação, que está por chegar, né? Ele vai se estender até o final do milênio. Por que nós cremos assim, né? Grande tribulação não, perdão, o grande dia do Senhor, o dia do Senhor, né? Nós acreditamos que ele vai até o final do milênio, porque no milênio, após a grande tribulação, no milênio, o Senhor instituirá aqui na terra o seu reinado, né? Juntamente com a igreja. E neste tempo, o Senhor também fará na terra um processo de limpeza e de purificação, porque o próprio Deus estará no meio dos homens, juntamente com a sua igreja, tá? Então, o Senhor, ele vai fazer um processo de limpeza na terra, né? E haverá mesmo um processo de limpeza no coração do ser humano, a qual o ser humano passará a temer a Deus por estar vendo o que verão, né? O que vai ver com os olhos, ou com esses olhos que nós, irmãos, estamos aqui, veremos, né? O que o Senhor fará. Não só veremos como estaremos com o Senhor, mas entendemos isso pela palavra de Deus, que a igreja, no período de 7 anos da grande tribulação, a igreja não está aqui mais, né? A igreja é livre. Nós falamos bastante sobre isso. Capítulo 14 de Zacarias, os irmãos acharam aí? Eu quero ler com os irmãos. Eu vou estar lendo, os irmãos só acompanham aí, mas preste bem atenção na leitura, eu vou ler bem devagar. E essa Bíblia aqui, ela tem uma tradução bem legal, irmãos, que dá para entender bem, bem legal também. E é bom que os irmãos estejam bem atentos, né, para entender que o Senhor vai reinar na terra. E o profeta Zacarias profetizou sobre este tempo desse reinado, né? Está aqui no capítulo 14. Amém? Acompanhe aí. Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas. Isso é a grande tribulação. E as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, e o restante será deixado na cidade. Então o Senhor sairá para a luta contra essas nações, como fez no passado. Naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão pelos vales, pois ele se estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Aqui, esses santos é a igreja, vinda com o Senhor, depois do arrebatamento da igreja. Que também está escrito na carta de Judas, é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Tá? Então aqui, vamos continuar a leitura, virá com todos os seus santos. Naquele dia, as fontes de água, as fontes de luz, deixarão de brilhar.
Ainda assim, sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá dia nem noite como sempre houve, pois mesmo à noite haverá claridade. Naquele dia fluirão de Jerusalém águas que dão vida. Metade das águas correrá para o Mar Morto e metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente, tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente o seu nome será adorado. Toda a terra, desde Geba ao norte de Judá, até Rimon, ao sul de Jerusalém, se tornará uma grande planície. Jerusalém, contudo, ficará em seu lugar elevado e será habitada desde o portão de Benjamim até o local do portão antigo, e dali até o portão da esquina, e desde a torre de Hananel até as presas de uvas, até as prensas de uvas do rei. Jerusalém, por fim, em segurança, ficará cheio de gente e nunca mais será amaldiçoada, nem destruída. Versículo 12. O Senhor enviará uma praga. Olha o que vai acontecer, irmãos, com aqueles que neste tempo serão desobedientes a Deus, porque haverá desobediência. O Senhor não tirará do homem o livre-arbítrio, mesmo ele estando reinando sobre a terra, ainda haverá pessoas de coração duro. E isso, irmãos, vendo o Senhor, tá? Vendo o Senhor. E olha o que vai acontecer com essas pessoas quando eles não forem a Jerusalém adorar a Deus, como será ordenado. Olha só, versículo 12. O Senhor enviará uma praga contra todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Eles se transformarão em cadáveres ambulantes, como se fossem zumbis, né? Com a carne em decomposição. Seus olhos apodrecerão nas órbitas, e a língua apodrecerá na boca. Naquele dia, o Senhor encherá de grande pânico, e eles lutarão uns contra os outros com as próprias mãos. Judá também lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida. Grandes quantidades de ouro, de prata e de roupas. Essa mesma praga cairá sobre cavalos, mulas, camelos, jumentos e todos os outros animais dos acampamentos do inimigo. No final, os inimigos que sobreviverem à praga subirão a Jerusalém a cada ano. Passará a adorar o rei, o Senhor dos exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se alguma nação não quiser ir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não receberá. Deixa eu ler mais certinho. Se alguma nação não quiser ir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não receberá chuva. Se o povo do Egito não quiser ir à festa, o Senhor os castigará com as mesmas pragas que enviará sobre outras nações que se recusaram a ir. A ir aonde? A Jerusalém adorar a Deus. O Egito e outras nações serão castigadas se não forem celebrar a festa das cabanas. Naquele dia, até mesmo os sinos dos cavalos terão gravadas estas palavras: Santo para o Senhor. E as panelas no templo do Senhor serão tão sagradas quanto as bacias usadas junto ao altar. Na verdade, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos que vierem oferecer sacrifício poderão usar qualquer uma delas para cozinhá-los. E naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos exércitos.
Entendeu aí, irmãos? Se você não entendeu, na tua casa, leia este texto de Zacarias, tá? Este texto está falando concernente tanto a tribulação, a qual virá sobre os homens depois do arrebatamento da igreja, como também está falando sobre o milênio. Festa das cabanas, irmãos, ela também é chamada na Bíblia como festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos, o povo de Israel realizava ela, e nessa festa eles teriam que se lembrar e celebrar o tempo em que eles andavam com Moisés no deserto, e lá eles habitavam em tendas, cabanas. Foi nesse tempo que o Senhor falou com Moisés para que Moisés construísse o tabernáculo no meio do arraial. Tabernáculo do Senhor, o lugar de culto, de adoração, de sacrifício, ficava no meio. E em volta do tabernáculo, a nação de Israel colocava suas tendas, né, chamada de arraial. Então, aquele tempo foi um tempo em que o Senhor habitou com o povo de Israel. Lembra quando Moisés falava com o Senhor e o Senhor falava com Moisés no meio do arraial, da tenda da congregação, né? O Senhor se manifestava ali. Bom, Moisés falava com o Senhor face a face. O sacrifício que era feito no tabernáculo, o Senhor estava ali no lugar santo, recebendo o sacrifício que Arão, o sumo sacerdote, entregava ao Senhor. Neste tempo, Deus habitou com os homens, tá? Agora, no milênio, depois da grande tribulação, o Senhor habitará novamente com os homens. E juntamente com o Senhor, habitando com os homens nessa terra, estará a sua igreja, o povo que escolheu renunciar ao pecado, os prazeres desta vida, para nesta vida servir o Senhor em novidade de vida, porque creram na palavra do Senhor e estão esperando o Senhor voltar. E se o Senhor não voltar, e você e eu que estamos esperando chegarmos a morrer, morreremos para viver para o Senhor, porque em vida estamos com o Senhor. Então, o que nós fazemos em vida é escrito e sacramentado diante de Deus, para que, intervindo na nossa vida a morte, se isso acontecer, nós estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele também disse que o que mantinha ele ausente do Senhor era o corpo, que a partir do momento que este tabernáculo de barro, esta casa de barro, viesse a voltar para o pó, que veio do pó, ele testifica de que ele estaria com o Senhor. Para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Estamos ausentes do Senhor enquanto estamos ausentes do corpo. Mas se viermos ser libertos deste corpo, estaremos para sempre com o Senhor. Então o que ainda nos separa do Senhor é o corpo, tá? De barro. Mas a partir de que este corpo for desfeito, nós estaremos com o Senhor, segundo as Escrituras. Então, irmãos, o grande dia do Senhor é um período destinado àqueles que não creram no Senhor, aqueles que não aceitaram o testemunho do Senhor. Dentre eles está a nação de Israel, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para o que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Daniel, para você entender mais um pouquinho que o período da grande tribulação, ele é destinado, ele é escrito e preparado para judeus que não creram, né, no Senhor, que não creram na palavra do Senhor e que não receberam do Senhor Deus, né, o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu procurar aqui. Capítulo 9. Capítulo 9, o versículo 24.
Olha o que o anjo fala para Daniel. Amém? Daniel capítulo 9, versículo 24. Um período de 70 semanas, de 7, foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa. Só uma pausinha aqui, mas olha aqui, irmãos. Daniel, ele era descendente de Abraão. Daniel pertencia ao povo de Israel, era um israelita. E se Daniel era um israelita, o Senhor está falando com ele aqui que 70 semanas estava determinado sobre o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? O povo de Israel. A igreja não está aqui. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e a sua santa cidade. Qual é essa santa cidade? Jerusalém. Correto? Olha o que Jesus fala. Para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer a justiça eterna, confirmar a visão profética, ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda. Passarão 7 semanas, mais 62 semanas, desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Mas eu quero chamar a atenção para o que o anjo falou no versículo 24 para os irmãos, falando com Daniel. Daniel, 70 semanas estão determinadas para o seu povo, Daniel, e para a sua santa cidade, Daniel. Povo de Daniel, povo israelita. Santa cidade, Jerusalém. Para fazer o quê? Expiação. Irmãos, expiação pela nação de Israel será feita quando eles tomarem a decisão na grande tribulação, por causa do sofrimento e do juízo de Deus, quando eles clamarem ao Senhor por uma libertação, por uma salvação, porque as nações estarão reunidas contra Israel, para guerrear contra Israel. Nesse momento eles clamam ao Senhor, Jesus aparece nos ares, cumprindo-se o que está em Apocalipse, no começo do livro, onde está escrito: naquele dia todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram o verá. Ou seja, todo o olho, todos os que estiverem no planeta Terra, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens de glória, cumprindo-se o que está em Zacarias, que eu li para os irmãos, que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, cumprindo-se também o que está na carta de Judas, antes do Apocalipse, que também Judas fala, deste também profetizou Enoque, é vindo o Senhor com milhares de seus santos. É nessa hora que Jesus vem com uma igreja, e o povo de Israel reconhece ele como Messias, como Salvador da nação, e aceita ele, e quando eles tomam a decisão e o aceitam, Jesus faz expiação pelos seus pecados. Jesus perdoa eles, irmãos, pelos seus pecados. Por que a igreja não passa pela grande tribulação? Porque o dia que você e eu estendemos as mãos para aceitarmos a Cristo, Cristo fez expiação pelo teu pecado, e pelo meu pecado, e pelo pecado da igreja. Então, o juízo de Deus aqui não pode ser para a igreja se Cristo já fez expiação pelos nossos pecados. Então, Cristo virá para fazer expiação pelos pecados da nação de Israel, e não só de Israel, mas de todos quanto nesta terra, naqueles dias, aceitarem ele e o sacrifício dele, reconhecerem que ele é o Filho de Deus. Por isso está escrito: e há de ser que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Naquele dia, confessar o nome do Senhor, naquele dia, será salvo. Haverá salvação nesse período, para aqueles que confessar o nome do Senhor. Então, há muitos pregadores que pregam na internet, e que diz que a igreja passa, e que diz que a igreja é Israel. Irmãos, Israel é uma coisa, a igreja é outra. Israel, é nação. Igreja é a noiva do Cordeiro, é o corpo de Cristo. A igreja é isenta do juízo de Deus. O juízo de Deus não é para a igreja.
período da grande tribulação não é para a igreja. A ira de Deus não é para a igreja. É para aqueles que não creram, para aqueles que não aceitaram, estarão aqui após o arrebatamento da igreja. Esses eventos se dará na partida da igreja. Quando está escrito lá em Tessalonicenses, que quando vai falar do anticristo, que ele ainda não se manifestou, mas fala assim: porquanto há um que agora resiste, até que do meio ele seja tirado, então será revelado o iníquo, a qual o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Ou seja, esse um que agora resiste é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está na igreja. Ainda por causa da igreja, o anticristo não se manifestou e nem pode se manifestar, porque ainda a luz está na terra. Depois que a luz for tirada, dará-se início então ao período chamado grande tribulação, aonde o juízo de Deus será derramado sobre os homens. Acontecendo o que está escrito no livro do profeta Joel, que o sol não dará mais a sua luz, porque haverá uma escuridão prolongada na terra. A Bíblia diz que as estrelas do firmamento cairão sobre a terra. Os homens fugirão da ira do Senhor e da ira do Cordeiro, se esconderão, porque vão saber que aquilo que está acontecendo é o cumprimento da ira de Deus. Eles saberão que aquilo que está acontecendo é a ira de Deus. Muitos se arrependerão, muitos se endurecerão por causa do sofrimento que estará acontecendo na terra. Nós entendemos, como lemos na outra terça passada, retrasada, que pessoas desmaiarão, irmãos. Desmaiarão. Quando o anticristo vier e ele se manifestar, se cumpre o texto bíblico que está lá em Mateus 24, onde Jesus fala assim: os que tiverem na Judeia, que fuja para os montes. Tem gente fugindo do Brasil, irmãos, com medo do anticristo, porque esperam o anticristo, não Cristo, fugindo do Brasil, correndo. Eles não pegam o texto de Mateus 24, Jesus está falando: aqueles que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. E aqueles que deixar as coisas em sua casa, não volte a resgatá-las de novo. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Quem guarda sábado? Judeu. Porque Jesus está falando assim que é para orar para que a fuga deles não aconteça no sábado. Porque judeu guarda o sábado e no sábado eles não caminham mais que 1 quilômetro, se não me falha a memória. Então se o anticristo se manifestar e a fúria dele se manifestar contra os judeus no sábado, e foi inverno, um frio, pior do que acontece hoje em muitos países, irmão, porque a igreja não estará mais aqui, né? A natureza estará também com a sua força punindo os homens por todo o mal que os homens fizeram, por permissão de Deus. É só nós ler no Apocalipse os anjos que são mandados, né, ali no Apocalipse, para poder segurar o vento, né, para poder fazer algumas coisas acontecer na terra, o que está por vir, as taças do Senhor, a ira de Deus naquele período. Então eles não poderão andar mais que 1000 metros. Se eles andar, eles vão estar descumprindo o sábado, e eles guardam o sábado até hoje, né? Mas eu digo para os irmãos, um judeu, um israelita, deixa de sofrer a punição que está escrita e determinado para eles quando eles tomam a decisão por Cristo. Eles passam a ser igreja do Senhor. Não um judeu, mas sim uma igreja do Senhor. É por isso que eu falo para os irmãos: você é uma igreja individual, eu sou uma igreja individual, nós somos uma igreja individual, tá? Então um judeu convertido, arrependido de seus pecados, cristianizado, ele é salvo também da ira do Senhor. Então, irmãos, esse tempo está para se cumprir, este período está para se cumprir. O que Jesus falou em Mateus 24, irmãos, está escrito aqui no livro de Daniel, né? Jesus está falando para Daniel sobre o povo de Daniel, judeus, israelitas. Jesus está falando sobre a cidade de Daniel, a santa cidade, né, de Jerusalém. Por isso que em Mateus 24, Jesus fala assim: quando virdes a assolação da abominação de qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, aquele que lê entenda, né? Então, quem é essa abominação de qual falou o profeta Daniel, senão o anticristo? Ele vai estar no lugar santo. Que lugar santo? O templo que será reerguido no fim dos tempos da igreja na terra. Ele será reerguido de novo.
o povo de Israel voltará a sacrificar de novo, como fazia na antiga aliança. O anticristo fará uma aliança com Israel, para que o templo seja construído, porque aonde está sendo construído, onde está o projeto do templo para ser construído hoje na atualidade, o que está construído lá? Uma mesquita islâmica. Jamais o Islã vai deixar Israel derrubar aquelas mesquitas para construir o templo ali, senão por um homem que convencerá os islamistas a permitir que aquela mesquita seja derrubada e o templo venha a ser construído em cima, cumprindo-se a escritura. Irmãos, e ali voltará o sacrifício de novo. Depois de 3 anos e meio, o anticristo, esse homem, quebra o pacto com Israel. Por quê? Porque ele tira o sacrifício que o povo está sacrificando a Deus. Ele faz cessar o sacrifício. Ele não deixa mais sacrificar. Naquele momento, ele entra em conflito com Israel. Todos aqueles que são adeptos a ele, por causa de uma operação chamada Operação do Erro, por permissão de Deus, para aqueles que não creram a verdade, mas creram a mentira. Então, por intermédio disso, acontecerá que os exércitos do anticristo rodeará Israel, os termos de Israel, principalmente a cidade de Jerusalém, para a perseguição dos judeus, aonde começa o período da grande tribulação, o maior período da grande tribulação, que é dos 3 anos e meio para frente, tá? 3 anos e meio, irmãos, do princípio da tribulação é chamado pela Bíblia de princípio de dores, tá? Tem gente que fala, eu também já falei, mas eu me corrijo diante dos irmãos e falar, não, o que nós estamos vivendo hoje é princípio de dores. Não é, irmãos. Princípio de dores é os 3 anos e meio primeiro da grande tribulação, da tribulação, e até chamado de tribulação. 3 anos e meio para frente, para o término da grande tribulação, que durará 7 anos, é chamado de a grande tribulação, que é onde ele se manifesta e começa a perseguição contra os judeus, e por toda a terra o anticristo terá os seus adeptos para perseguir também todos aqueles que confessarem o nome do Senhor, tá? Então haverá perseguição por toda a terra, irmãos. Mas o cenário maior, o lugar maior de sofrimento é Israel, é Jerusalém. Falando um pouco sobre isso com os irmãos, dar-se o entender que o anticristo ele tem uma ira, este homem do pecado, ele tem uma ira particular contra Israel, tá? Contra Israel. E essa ira não vem de agora, ela é antiga. Ela é antiga. Só para os irmãos entenderem um pouco do assunto, irmãos, hoje se acredita, e eu também creio nisso, nessa visão, porque é a mais lógica que nós temos a respeito do assunto, que eu estou falando para os irmãos, mas acredita-se hoje que o anticristo ele vem da religião islâmica, que ele será um chefe dessa religião, porque é a religião que mais cresce no mundo hoje, mais do que o cristianismo, e no mundo inteiro, tá? E tem mais ainda para os irmãos entender. Maomé, que foi o fundador do Islã, esse Maomé, ele faz parte de uma linhagem de um filho de Abraão chamado Ismael. Depois tem um outro filho de Abraão, de Isaac, chamado Esaú. Se você for na Bíblia, eu não me lembro o texto, mas eu citei, eu li também para os irmãos esses tempos atrás, mas procura no Google ou na tua Bíblia para você ver. Esaú, ao se rebelar depois do problema que teve com Jacó, Esaú vai às terras de Ismael. E nas terras de Ismael, ele se casa com uma filha de Ismael. Esaú se casa com uma filha de Ismael. Se não me engano, é isso mesmo. Ele se casa com uma filha de Ismael. E dali sai uma linhagem. Dessa linhagem sai 12 príncipes. Lá no texto mais atrás, Deus falando com Agar, quando ela chora por causa do menino, porque Sara expulsou ela, né? O Senhor fala que nada aconteceria com o menino, porque o Senhor faria com que ele fosse uma grande nação, e dele nasceria 12 príncipes. 12 tribos, 12 cabeças de Israel, 12 tribos, e 12 príncipes, da parte de Ismael. Ismael tinha uma ira guardada em seu coração, muito grande contra Abraão.
por Abraão ter permitido que ele fosse tirado do meio deles. Ele tinha uma ira por não ter sido herdeiro de Abraão. E o herdeiro de Abraão, como os irmãos sabem, foi Isaac, né? Então, essa ira é antiga. Esse profeta fundador do Islã, que era Maomé, ele vem dessa linhagem. E o que nós sabemos é que o anticristo também vem pertencente a essa religião, por ser a religião que mais cresce no mundo. E não tem uma religião no mundo, irmãos. Não tem uma religião no mundo. Você pode estudar sobre isso, tá? Eu estou falando algo que eu estudei também, que eu busquei entender para falar para os irmãos. Não tem uma religião no mundo que mata as pessoas por decapitação, por causa que as pessoas não creem naquela religião. Ou seja, o modo operante do anticristo em Apocalipse qual é? Degolado, cortada a cabeça. Não tem lá na Bíblia lá, né? Pessoas que estão clamando a Deus, Senhor, até quando, né? Não vingarás o sangue daqueles que foram degolados sobre a terra, né? E Deus pega, e a Bíblia fala que Deus veste ele de umas vestes brancas, deixa eles ali no lugar de paz, né? Onde eles estão. E até que se cumpra tudo o que está escrito na Bíblia no período da grande tribulação. Então, para que o Islã venha permitir que a construção do templo venha acontecer no lugar onde está a mesquita, precisa alguém do meio deles para poder conseguir essa liberdade. E outra coisa, irmãos, outra coisa. O livro Alcorão, ele tem ensinamentos que permite para um islamista radical, praticante do Islã, aquele livro ele tem uma permissão que permite que a pessoa minta, desde que a mentira dele favoreça a morte daqueles que são infiéis. Porque é considerado infiel pelo islamismo todos aqueles que não aderem ao Islã. Tá? Não é só crente que não, irmãos. É todos aqueles que não aderem ao islamismo, eles são chamados de infiéis. Tá? Então é permitido pelo Islã que a pessoa minta para alcançar os intentos de destruir os infiéis. Quando você vê lá aqueles homem-bomba, aquele pessoal destruindo, matando, fazendo tudo aquelas barbaridades, eles estão fazendo aquilo baseado no Alcorão, numa religião que os irmãos sabem que é maldita, né? E que eles matam mesmo, para quê? Para poder ganhar honra e glória lá na eternidade, segundo o Alcorão, porque eles matou infiéis, destruiu infiéis, né? Então o anticristo vem dessa linhagem e ele convencerá esses a aderir ao seu pedido, justamente influenciado pelo Alcorão, para poder mentir, para conseguir os intentos, que no final vai ser revelar os intentos dele em destruir Israel, em matar os judeus, em perseguir todos aqueles que não se prostrarem diante dele, que não aceitarem o seu governo, que não aceitaram o que ele quer fazer, tá? Isso está para acontecer, irmãos, no período da grande tribulação. É bíblico, é real, vai acontecer. O espírito do anticristo já está no mundo, como João disse dos dias dele. Quem são o anticristo, senão aqueles que negam que Cristo é o Filho de Deus? O Alcorão não acredita que Deus tem um filho, irmãos. Eles não acreditam. Então, todos aqueles que não crerem que Jesus é o Filho de Deus e que veio em carne, o espírito do anticristo está neles já, operando. Só não se manifestou o homem do pecado ainda no mundo. Agora, vem cá, eu postei no grupo da igreja esse dia para os irmãos, eu pesquisei e postei lá. Em Israel, faculdade levítica, tem em Israel faculdade levítica, que eles estão reunindo aqueles que são descendentes da tribo de Levi, que eram os que era permitido mexer nas coisas do templo, sacrificar no templo. Então eles já estão treinando, já capacitando pessoas, jovens principalmente, a fazerem este trabalho, né, no templo. Essa faculdade já tem. Eu estava vendo um documentário esse dia sobre o assunto em Israel. Eles já construíram o candelabro de ouro para usar no templo, que era um utensílio do templo. As bacias de ouro, né? O altar do sacrifício. Eles têm já a maquete do templo construído, uma maquete bem grande assim, ó, do templo construído, os utensílios do templo, tudo construído, tá? E o que está faltando?
para acontecer isso aí? A igreja partir. Sabe quanto tempo foi levado para construir o templo de Salomão? Quase 3 anos e meio. É nesse período do princípio da grande tribulação até o meio da tribulação que é necessário para construir um templo daquele, irmãos. O arrebatamento da igreja marca o início da manifestação do homem do pecado. E ele fará um pacto com muitos por 3 anos e meio. Um tempo e metade de um tempo. Qual é o povo que tem mais ódio hoje de Israel? Os árabes. Os árabes, descendentes de Abraão, descendentes de Ismael, que são na sua maioria islamistas e praticantes do Islã, tendo como livro o Alcorão. São esse povo. Eles que estão em guerra com Israel todo dia. E aí, irmãos, quando o anticristo se manifestar, ele fará um tratado de paz. As pessoas começarão a dizer, agora há paz. Jesus disse, quando eles disserem há paz e segurança, aí lhes sobrevirá repentina destruição, como a dores de parto aquela que está grávida. Quando eles disserem que há paz, quando eles vão dizer quando que um judeu, quando que um israelita vai dizer agora há paz? Quando o templo estiver construído e eles voltar ao sacrifício novamente, baseado num tratado de paz com o homem do pecado, eles vão dizer a paz. Aí Jesus fala, quando disserem a paz e segurança, aí lhe sobrevirá a repentina destruição. Aí acontece e se cumpre o que está na Bíblia, que o homem do pecado faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares, né? E ele vem sobre as asas da desolação e da abominação, de qual falou o profeta Daniel. Não vai dar nem para ler o texto sobre o dia do Senhor, é muita coisa, irmãos. Mas é uma sequência de estudo para os irmãos, para que nós estejamos totalmente apercebidos, para que o dia do Senhor não nos pegue como improviso, né? Para que nós não venhamos ficar aqui para trás, para que nós venhamos vigiar. Paulo fala assim que aquele dia não vai nos surpreender como ladrão, porque nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós não somos das trevas, nós somos da luz, né? Então esse período é um período de trevas, é um período de escuridão. A Bíblia fala que os homens desmaiarão, eles terão convulsões, irmãos, de tanto pavor e medo das coisas que vão estar acontecendo na terra. E nós, como igreja hoje, nós precisamos estar convictos da nossa fé em Cristo, da certeza da nossa salvação do Senhor. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos um pé na igreja, um pé no mundo, se nós estamos servindo a Deus, né, de aparência, ou se é de coração voltado mesmo a obedecer a Cristo na sua palavra. Então nós precisamos estar inteirados disso, tá? Mas na outra terça-feira eu vou continuar o estudo com os irmãos e vou tentar chegar nos versículos que eu separei aqui sobre o dia do Senhor, que é esse período também envolvendo a grande tribulação e que se estende até depois, porque Deus fará uma limpeza sobre a terra para que o reinado do Senhor aconteça e que vá até o final do período de 1000 anos, né? Nós sabemos que a Bíblia fala que nesse tempo, após a grande tribulação, o Senhor dará fim ao anticristo, a besta, né? Dará fim aos falsos profetas, e também ali o Senhor fará com que Satanás seja preso por 1000 anos, né? E num tempo quase próximo, ou não sei quando acabar os 1000 anos, Satanás será solto novamente, a Bíblia fala, né? E Satanás entrará em batalha juntamente com aqueles que estarão se aliançando com ele por não querer o governo do Senhor que estará sobre a terra. Naquele tempo, final do milênio, Satanás entrará em guerra contra os santos e pelejará mais uma peleja, mais uma guerra que acontecerá no final dos 1000 anos, né? Lá na frente. E aí o Senhor destruirá ele de uma vez, lançará ele no lago de fogo, né?
vindo aí então o juízo final. Dali para frente acontece o que está na Bíblia: novo céu e nova terra. Eis que as primeiras coisas são passadas, né? E eis que tudo se fez novo. E será para sempre, né? O Senhor fará novo céu e nova terra. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Os irmãos têm alguma pergunta a respeito do que nós falamos? Se tiver, dá tempo, tá? Se eu não souber, eu respondo na outra terça. Vou estudar a sua pergunta. Se não tem, vamos orar, vamos agradecer. Grandioso Deus, Pai amado, oramos ao Senhor nesta noite mais uma vez e a Ti rendemos graça. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Pai amado, por não nos deixar suspenso, mas o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a estarmos conscientes e não embriagados, a estarmos sóbrios e não desatentos acerca da vinda do Senhor. Senhor, não permita que nenhum de nós venha ficar para trás. Não permita que os nossos irmãos que não estão aqui também venham ficar para trás. Não permita que os da nossa família, aqueles que amamos, venham ficar para trás. Nos permita ainda, Senhor, resgatar alguns do fogo. Nos permita ainda, através da palavra do nosso testemunho, Senhor, nessa terra, salvarmos alguns para que não entrem em condenação. Em nome de Jesus, capacita nós, Senhor, nesta última hora, com poder e com a unção do Espírito Santo, para salvar o pecador do seu pecado e da sua cegueira espiritual. Pai amado, capacita esta congregação, os meus irmãos, os jovens, as crianças, para que eles falem a verdade, para que eles preguem a verdade e para que nós venhamos salvar alguns através da tua palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Anderson, né? Deus abençoe. Sempre bem-vindo, viu? Sinta-se bem sempre para estar conosco aqui. Deus abençoe.